Seja bem-vinda à família 659, todas as manhãs às 6h59 da manhã, com uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. Seja bem-vinda, Débora Fabiano. Seja bem-vinda, Daista. Eu acho que falei certo. Hilda, Luiz Ivan, meu querido Luiz Ivan. Seja bem-vindo, Camargo, Andréia, Leia, Hilda. Seja bem-vinda, mãe, Gi. Deus abençoe todos vocês. Maria, Lore, Nilza. Que bom estar com vocês. Segundona abençoada, né? Já declarou sobre o seu dia hoje ou não? Declarou assim, ó, minha semana, o meu dia, essa segundona é abençoada por Deus. Muito bem, um chimarrãozinho bem quentinho hoje, que aqui tá dando 0 grau já. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Né, para você que está aqui talvez pela primeira vez, todas as manhãs a gente está aqui reunido com a palavra de Deus, uma palavra bíblica, uma palavra ativacional, para você começar o seu dia sempre com um passo adiante, sempre começando na presença de Deus. Então você está convidado a fazer parte da família 659. É muito bom mesmo, todas as manhãs a gente poder compartilhar junto aqui esse tempo precioso juntos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos em Mateus 13, versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Os corajosos aí já estão na lida, alguns talvez já estão até no trabalho, já outros aí estão se organizando para virar do outro lado da coberta. Outros talvez aí já estão na lida, né, na rua, ou então estão aí já acordados nas suas casas, organizando as coisas. Que Deus abençoe muito você em nome de Jesus. Mateus 13, 24, olha lá, bora lá junto. Diz assim: Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. E aqui nós começamos essa parábola, assim como a parábola passada que a gente viu, que fala de uma semente que foi plantada, né, num bom campo. Essa semente é uma semente nobre, é a semente do reino de Deus. Enquanto a gente continua a leitura aqui, eu vou pedir para você vir aqui nesse aviãozinho e fazer o convite aí para umas 10 pessoas, 15 pessoas. Clica aí, vai aparecer uma lista de pessoas. Vai enviando o convite, você pode escolher as pessoas que você queira convidar também. Mas envie o convite, que ela vai ficar com acesso a esse vídeo depois para poder ver, mesmo que não seja ao vivo agora. E se chegar alguém conhecido seu aqui, cumprimenta ele aqui, às vezes vem pela primeira vez, recepciona aí como uma família. Então bora lá, 25, versículo 25 de Mateus 13. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. Uma outra semente semeada nesse lugar que deveria somente nascer sementes para o reino de Deus. No meio do trigo se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso. E respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Existe algo precioso no coração de Deus. Nós somos frutos da graça de Deus. Eu e você, nós somos frutos do amor de Deus, da graça de Deus. Nós podemos ter acesso, e algumas vezes eu sei que você até se pergunta assim, chega a perguntar: meu Deus, Senhor, como o Senhor tem uma paciência com isso? Se você fosse Deus hoje, né? Se você tivesse a oportunidade de ser Deus hoje e governar sobre o universo, o que você faria, né, diante das situações que você consegue ver com os seus olhos?
E aí você talvez teria uma resposta firme e dura até inclusive, dizendo assim, eu destruiria as pessoas ruins, ou eu destruiria, às vezes alguns chegam a dizer, aquela pessoa que fez tal coisa para mim, ou aquela pessoa que está fazendo mal para tanta gente, enfim. Talvez você diria isso. Mas eu quero dizer para você que não é essa a vontade de Deus. Porque o que Deus está destruindo é o sistema do pecado. Aliás, Ele já destruiu o sistema do pecado lá na cruz com Jesus. E abriu um caminho. Deus ele não construiu um muro, Ele construiu uma ponte. E a ponte é a cruz de Cristo, não existe outra. A única ponte é a cruz de Cristo, não existe outra. Porém, essa ponte está aberta, liberada, você tem livre acesso, você não paga pedágio para passar por ela, você não precisa fazer nada para passar por ela, você tem que simplesmente querer passar por ela e atravessar essa ponte. Essa ponte se chama Jesus. Por essa ponte você passa e ali você joga fora as mágoas, os ressentimentos, mas você também joga fora aquilo que você fez e desagradou o coração de Deus. Ali você se arrepende, ali você é transformado nessa ponte. E você então passa a fazer parte da família de Deus. Coloque aqui nos comentários, agora pra gente, coloca assim, eu faço parte da família de Deus. E é isso aí que acontece. No entanto, essa ponte um dia também será fechada. Quando todos tiverem acesso já à palavra e saberem ali é o caminho para a salvação, essa ponte será fechada. Essa ponte será fechada e nós não conseguiremos entrar mais se você não tiver passado. Por que eu estou falando isso? Porque no meio do caminho, às vezes a gente está julgando as situações e a gente olha de uma maneira diferente como Deus olha. Na verdade, Deus é longânimo, é uma característica dele. O que é ser longânimo? Ele tarda em se irar. Mas um dia haverá o dia da vingança de Deus. É chamado assim vingança, mas não leve para o lado do rancor, não. É o dia da vingança. O que é o dia da vingança? É o dia em que aqueles que desprezaram a palavra de salvação, de tão grande salvação, porque nós não merecíamos essa ponte, esse acesso, mas o Senhor nos deu acesso a Ele, através da sua graça e do seu amor, e você pode acessar Ele. Muitas pessoas inclusive zombam de Deus, algumas com entendimento, outras sem entendimento. Algumas pessoas inclusive, às vezes no ambiente que não deveria. Por exemplo, essa palavra aqui, ela serve para a igreja de Jesus. Quantas coisas ruins não acontecem dentro da igreja, da própria igreja, do lugar onde deveria ser o lugar mais santo da terra. Eu sou pastor de uma igreja. Eu posso afirmar para você, existem muitos problemas. Algumas vezes o problema fui eu. Algumas vezes foram outras pessoas, porque o problema não é uma pessoa. Aprenda isso, o problema não é uma pessoa. O problema é uma influência. A semente aqui do reino é uma influência que você permite entrar no seu coração. Mas a semente aqui do maligno, chamada de joio, também é uma semente de influência que às vezes é permitida no coração de alguém. Quando você, por exemplo, tenta fazer o mal a alguém, quando você tenta retribuir o mal com o mal, quando você tenta de repente agir com rancor em vez de misericórdia, quando você tenta agir de repente com a justiça própria em vez da graça de Deus e assim por diante. E não é uma palavra leviana, não é aquela palavra de dizer assim, não, vamos aceitar de qualquer jeito as coisas, aconteça de qualquer jeito, é aquela mensagem de paz e amor em que tudo acontece livremente e tal. Não é disso que eu estou falando. E essa palavra é até maligna, esse tipo de pensamento. Mas eu estou dizendo para você que a justiça não é nossa. E a justiça não é das nossas mãos. E às vezes se nós quiséssemos fazer com o nosso jeito, daria errado com certeza. E talvez hoje você é a pessoa que tem condições de olhar para todo mundo e dizer assim, nossa, eu sou a pessoa que está andando melhor aqui nesse lugar. Talvez você consiga olhar para sua família desse jeito, mas talvez amanhã você seja a pessoa que pensa assim, olha aí, que situação que eu me meti. Já viram pessoas que você não esperava algumas situações? E talvez nem a própria pessoa esperava. E quando você vê a pessoa está envolvida numa confusão. Uma pessoa que de repente andaria numa integridade, sempre andando em integridade. De repente essa pessoa vai lá, comete um desastre com a família dela. De onde veio isso? É a influência do pecado.
E essa influência do pecado é igual, pensa numa, aqui perto tem a Itaipu, por exemplo, uma grande represa, uma grande proteção que acumula aquela quantidade de água. Uma rachadura ali é capaz de destruir toda a barragem. Ou seja, o pecado é assim, uma pequena rachadura pode destruir toda a sua vida. É por isso que do pecado a gente tem que fugir. O pecado a gente não tem que enfrentar com as nossas mãos, o pecado a gente tem que fugir. E aqui eu quero deixar alguns conselhos sobre essa parábola. Então, lembre, a semente é a influência. Aí você vai ter que escolher qual é a influência que vai estar sobre a sua vida hoje. Não pense assim, essa palavra dá certinho para fulano de tal, porque a pessoa tem que pensar na vida dela. Até vou mandar para ela depois, você pode até mandar. Mas você deve guardar no seu coração que essa palavra é para mim e é para você. Então não busque a justiça com as suas próprias mãos. Busque ter um coração humilde como o de Jesus. Porque quem fará essa separação não é você, é Deus. Então hoje, para o seu dia, hoje, defina quem você quer ser nessa história. Nessa parábola que Jesus contou. Quem você deseja ser nessa parábola? Qual parte da história? Que influência você deseja receber? Eu imagino, você está aqui hoje pela manhã, aí, atrás da palavra de Deus. Então você está querendo realmente receber a influência do reino de Deus, o reino dos céus. Você está querendo receber a influência dessa palavra nobre de Deus, que é a palavra de Deus, a semente do Evangelho. Agora você escolhe qual palavra qual semente você vai permitir germinar no seu coração hoje. Talvez você tenha situações para resolver. Talvez você tenha alguma coisa que está te inquietando e aquela sementinha que quer germinar. Você tem que matar ela, essa semente da influência do mal. Você tem que destruir ela antes que ela te destrua. Então a escolha é sua. Primeira coisa, defina quem você será nessa história. Segunda coisa que eu quero que você guarde para esse dia, para você aplicar hoje na sua vida. Não é para o vizinho aplicar, não. É para você aplicar hoje na sua vida. Além de definir quem você vai ser nessa história, você tem que aprender a lidar com o mal e com o pecado. Você tem que aprender a lidar com o mal. Você tem que aprender a lidar com as pessoas que estão sendo influenciadas pelo mal. Você tem que aprender a lidar hoje com as barreiras que surgirão no seu caminho. Aprenda a lidar. Jesus está falando aqui, as pessoas disseram, né? O Senhor quer que a gente vá lá e arranque o joio? Jesus falando, o Senhor, né? No caso, o Senhor aqui, na história, Jesus está ilustrando ele mesmo, que é a questão do reino de Deus. Aí ele diz assim, não arranque. Não arranque, deixe para o dia da colheita. Deixe para que dia? Para o dia do juízo. Deixa que essa daí é eu que vou tratar, isso aí é eu que vou resolver. Então você tem que aprender a lidar com as circunstâncias ruins da história. E o último que eu quero que você guarde no seu coração, isso aqui vai ser libertador para você agora, nesse momento. Para algumas pessoas será exatamente agora, libertador para você. Aprenda, entregue a vingança a Deus. Talvez você tenha algumas situações, às vezes não chega a ser um rancor, mas tem algumas situações que você gostaria que se fosse depender de você, algumas coisas resolveria diferente. Mas você tem pensado nisso. E aí eu quero dizer para você o que a palavra diz. Entregue a vingança ao Senhor. Então faça esse exercício agora. Entregue a vingança ao Senhor. Os inimigos não são aqueles que estão na sua casa, não são aqueles que estão ao seu redor. Esses não são os seus inimigos. O seu inimigo é Satanás e os seus demônios. O seu inimigo é a influência do pecado. É por isso que as escolhas nossas fazem toda a diferença. Então nós precisamos, nessa manhã, e você está começando a semana hoje, com essa palavra, a vingança pertence a Deus. Vamos só repassar aqui então. Defina quem você será nessa história. Aprenda a lidar com o mal e com o pecado. E entregue a vingança ao Senhor. Entregue a vingança ao Senhor. Essa é a parábola do joio. Essa é uma palavra ativacional para você. Para você começar muito bem o seu dia. E eu quero declarar isso sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se você pode, aonde você está, coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu declaro sobre você que você nesse momento é uma terra fértil. Eu declaro sobre você a semente do reino caindo nessa terra fértil e germinando. Eu vejo o inimigo tentando lançar a semente do mal, mas você recusando essa semente. E o seu coração gerando a semente do reino de Deus. Eu profetizo sobre o seu dia um tempo de bênção.
Eu declaro sobre a sua casa um tempo de paz. Eu declaro sobre a sua mente a sabedoria de Deus. Eu declaro sobre você a prosperidade do Senhor. Eu declaro sobre você a capacidade de discernir aquela semente que é ruim e aquela semente que é boa. Eu declaro sobre você, você como um promotor da paz. No nome de Jesus, um discípulo, um servo do Senhor que levará a palavra para mais uma pessoa hoje. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos tirar o nosso print. Você que está aqui hoje, está convidado a estar com a gente amanhã também, às 6h59. Bora lá. Aê! Muito bem. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês.